Olá, boa noite. O programa Doc.com desta semana está no ar. O programa Doc.com que inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. De hoje, sexta-feira, dia 26, até o próximo dia 23, vamos na sequência com entrevistas. E por ordem de sorteio, que foi realizado na semana passada, aqui mesmo na TV Educativa, com os representantes dos candidatos, por ordem de sorteio. O primeiro a falar com a gente é o candidato Júlio Killer, vereador Júlio Killer, do PMB. Boa noite, Júlio. Boa noite, Eduardo. É uma satisfação estar no seu programa mais uma vez. Pois é, a definição do quadro de candidaturas aí apresentando 5 postulantes à Prefeitura de Ponta Grossa. Eu gostaria que você começasse falando para o nosso telespectador do Doc.com como que você chegou a concretizar essa candidatura. São 9 partidos na sua candidatura, o PMB é um partido novo, o Partido da Mulher Brasileira. Como que se deu essa composição e quem faz parte da sua coligação? Exato. Nós temos um grupo muito forte e que na campanha eleitoral passada nós tivemos junto com o então prefeito, E o grupo forte nosso já estava insatisfeito já há bastante tempo com o posicionamento deste governo e decidiu por lançar candidatura própria. Para isso começamos as negociações, as conversas com outros partidos, aqueles que sonhavam com uma possibilidade, uma via diferente, uma via nova, e começamos a conversar. E trouxemos o PDT primeiro, trouxemos o PEN logo em seguida, o PMN, daí o PRP, PRTB, PSDC, Solidariedade, e a gente foi construindo daí essa coligação com 9 partidos. São partidos considerados pequenos, O PDT é o que detém maior tempo de televisão, inclusive, mas que a gente construiu em cima de um sonho para uma cidade melhor. E aí chegamos ao nome do Júlio Killer, vereador por 3 mandatos, para a candidatura de prefeito. Trouxemos também o Dirley, que é o vice na coligação, que vem do PSDC, e concretizamos essa chapa para a majoritária, com uma chapa de candidatos a vereadores de todos esses partidos, de 140 vereadores. Então nós estamos fazendo um grande trabalho e mostrando uma viabilidade diferente para a cidade. Pois é, entre os seus apoios está o do PDT, como você falou, que é o que tem maior tempo de TV, que é do deputado estadual Márcio Paulic, certo? O Paulic teve por um bom tempo aí à frente nas pesquisas até de opinião e resolveu não ser candidato, apoia, Você também, Júlio, fez parte do governo, Marcelo Rangel, como secretário de Assistência Social. E a gente sabe da divergência política ou dos grupos separados que representam o Marcelo e o Márcio Paulic. Como que você vê essa passagem do grupo que estava com o prefeito Marcelo Rangel como secretário, passando a ser candidato, concorrendo com o prefeito e com o apoio aí de um rival político? Então, nosso grupo político, que também conta com o Márcio Paulic, até quero fazer uma referência aqui, tinha o maior percentual de intenção de votos e acabou desistindo da sua candidatura para cumprir com o seu eleitor aquilo que ele prometeu nas eleições anteriores, que seria cumprir os 4 anos de mandato. Então é um gesto nobre e eu fico muito feliz de ele estar no meu grupo de apoiamento. Quero dizer também que não houve negociação alguma em termos de secretaria para que ele estivesse ao nosso lado, mas sim a viabilidade de uma terceira via com condições de ganhar a eleição. Hoje eu tenho convicção de que nós seremos, a nossa chapa fará o prefeito de Ponta Grossa com uma disputa muito boa. Por outro lado, interessante e muito importante, e às vezes as pessoas esquecem isso, a viabilidade do nosso grupo para a candidatura a prefeito trouxe uma nova discussão para a cidade, Um debate maior para a cidade do que seria somente com o candidato da rede e o candidato do PPS, mais o professor Gadini e o Leandro.
Então nós teríamos um outro tipo de discussão. A viabilização do meu nome para candidato a prefeito trouxe um debate maior com relação às dificuldades que a cidade tem vivido e que a gente vai passar condições para que a população avalie, né, cada candidato. Eu sempre digo que a nossa candidatura é a candidatura dos descontentes, né? Eu militei muito tempo com o atual prefeito e sempre fui eleito nas 3 campanhas que eu fiz para mim, eu sempre fui eleito pelos bairros, né? Fiz 2.387 votos na primeira, fiz 3.090 na segunda, 4.425 na terceira, mas sempre pelos bairros, né? Sempre com essa votação nos bairros. Com o abandono e o esquecimento do atual prefeito com relação aos bairros, eu não poderia estar com ele, não poderia permanecer com ele. E hoje temos a candidatura nossa. Mas eu estou falando do meu grupo. Mas aliou-se a mim um grupo também que já esteve com o Péricles, que já esteve com o Aliel Machado. O meu vice foi coordenador da campanha do Aliel Machado. Né? Então é uma via que não está contente nem com o lado A e nem com o lado B e passa uma nova proposta para a cidade. Você acredita, Júlio, que essa terceira via é uma opção de voto para quem não está contente nem com a atual gestão e nem com a oposição em si, que é representada pelo Aliel Machado, a candidatura à reeleição do prefeito Marcelo Rangel? Você acredita que essa terceira via é capaz de fazer a eleição ir para o segundo turno? Não tenha dúvida, e quero dar uma notícia para você, que nós já estamos no segundo turno. A nossa candidatura, que todo mundo chama de terceira via, já é a segunda via. Terá segundo turno, sim, e os 3 concorrentes principais estarão no final, até dia 1º de outubro, 2 de outubro, muito próximos na votação. Então eu não tenho dúvida da existência, né, do segundo turno e também não tenho dúvida que nós estaremos no segundo turno. O PMB, o Partido Novo, você já esteve no PPS, posteriormente foi para o PSD, sendo inclusive o presidente municipal, e agora no PMB. O que você acha de todas essas siglas, todas essas ideologias? Existe ainda ideologia realmente nos partidos, Júlio, ou são mais conveniências? O partido vive uma crise, né, política muito forte, né? E eu digo que a ideologia ela foi para o espaço quando o PT foi para o governo. Né? A partir do momento que o PT virou governo, a ideologia partidária no Brasil foi para o espaço. O que se prega hoje é ética na política, moralidade na política. E isso as pessoas escolhem pelas pessoas, mas a gente se enquadra nos partidos que têm relação com aquilo que você prega, né? Eu iniciei minha carreira política como vereador no PPS, partido ao qual ajudei a montá-lo, fui presidente por 2 anos, fiz um grande mandato à frente do PPS e fui convidado, me elegi 2 vezes pelo PPS, fui convidado no 3º para que construísse em Ponta Grossa o PSD. Construí, ficou um partido grande, elegeu 2 vereadores, elegeu o vice-prefeito, mas tomou outros rumos a nível estadual. E aí eu não me encaixava nos planos estaduais do PSD para essas eleições. Então fui convidado pelo PTB e também pelo PMB. Aceitei o PMB, que é um partido novo, não tem amarra política, criado recentemente, não está envolvido em escândalo algum e nós faremos um grande trabalho. O Partido da Mulher Brasileira não é um partido feminista ou femista, é um partido que defende a mulher como componente principal da família. E independente se tem uma mulher ou um homem no comando, nós lutamos pelos direitos da mulher. Inclusive a nossa chapa de vereadores é a única que tem 50% homens, 50% mulheres. As outras chapas tiveram dificuldade em trazer mulheres para
cumprir com o 30% da minoridade, né? Da minoria. E nós tivemos facilidade, temos um grupo fantástico de mulheres que compõem os nossos quadros e com certeza faremos 2 vereadoras mulheres. E Júlio, você falou da questão, próprio citando o PSD, de que alguns partidos também tomam rumos diferentes em nível estadual e isso acaba mexendo nos diretórios municipais de forma imediata, né? São grupos às vezes diferentes que tomam partido em nível estadual, acaba vindo para o municipal. No nível estadual é o Toninho Vanter, né? O deputado federal Toninho Vanter, que assumiu o PMB. O Toninho Vanter era do PT, né? Você acha que traz um pouco do PT para o PMB ou não? Não, em primeiro lugar, Toninho Vanter, um deputado federal de renome a nível nacional, é do PROS. É do PROS? Ele não é do PMB. No PMB chama-se Alisson Vanter. É o filho dele. É o filho dele, é exatamente. O filho dele. E eu quero dizer aqui que o Toninho Vanter e o PROS estão com o Marcelo em Ponta Grossa. O PROS está com o Marcelo. Vou deixar bem claro aqui. O PMB, o Partido da Mulher Brasileira, é Júlio Killer em Ponta Grossa. E nós temos, assim, a possibilidade de um grande mandato. Essa tentativa de colar PT com aquilo outro, isso serve para o candidato da rede, né? Que votou contra o impeachment da presidente Dilma, que era do PT, mas aliou-se aqui em Ponta Grossa com o PMDB, que hoje está no governo. Então não existe discurso. Agora, o nosso partido, o Toninho Vanter é um grande deputado federal, mas o PROS aqui em Ponta Grossa, infelizmente, está com o Marcelo. Deixar bem claro realmente que foi uma equipe, é o filho do Toninho Vanter, o Alisson, que é o presidente do PMB. Lógico, teve uma articulação também do deputado para trazer, né, o PMB para o seu grupo, afinal de contas. Não, o PMB foi me oferecido pelo deputado Toninho Vanter, né? E eu aceitei de pronto, porque é um desafio novo. A minha saída do PSD foi porque a cúpula do Estado não queria, veja, todas as cidades grandes, elas torcem para que o seu partido tenha um candidato a prefeito na cidade. E o PSD não quis a minha candidatura a prefeito aqui na cidade de Ponta Grossa. Por isso eu fui para o PMB e estou muito feliz lá. Coisas da política. Coisas da política. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na sequência a gente volta dando continuidade a essa entrevista com o candidato a prefeito de Ponta Grossa, Júlio Killer. A primeira da nossa série de entrevistas com os candidatos à prefeitura. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta na sequência da entrevista com o candidato à prefeitura de Ponta Grossa, o vereador Júlio Killer. Bom, Júlio, todos que se candidatam a prefeito e com chance de ganhar já almejam ou fazem planos, e por isso existe o plano de governo, para apresentar à população, né, independente de questões políticas partidárias, que faz parte, né, faz parte do jogo, digamos assim, mas o que interessa realmente para a nossa população, para os pontagrossenses, é o plano de governo, as propostas, saber se o candidato tem condições de gerir, de fazer a gestão do orçamento, aplicando em áreas prioritárias e mesmo com poucas, tentar fazer o maior número de benfeitorias possível. Nós temos a projeção para o ano de 2017, para o ano que vem, que já vai estar aí sob a administração do novo prefeito, um orçamento de 716 milhões de reais. É um orçamento que a gente sabe vai boa parte, praticamente 50% para a folha de pagamento, para manter os funcionários, né? A gente sabe que tem 25% que é destinado para a educação, obrigatoriamente pela lei de responsabilidade fiscal, e também o 15% da área da saúde, né? É engessado. Como fazer para colocar planos, para colocar projetos em ação? Criatividade e economia. Nós temos hoje, as pessoas falam, 716 milhões é pouco. É muito dinheiro. É muito dinheiro, Eduardo. É pouco se comparado com outras cidades do mesmo porte, nossa, e tudo mais. Mas é muito dinheiro. Só que é mal gerido, como você falou. Para que o prefeito possa ter acesso a tudo isso, fazer um grande mandato,
Ele precisa ser um gestor, um administrador. E eu sou esse gestor. Eu sou o que Ponta Grossa precisa. Nós temos a máquina administrativa, Eduardo, cresceu muito em nossa cidade. Ela engessou-se demais. Ela virou uma bola de neve. Hoje nós pagamos 52,8% daquilo que se arrecada, mais de 350 milhões de reais, para pagar pessoal, né? Então, assim, é preciso administrar, é preciso fazer um controle administrativo na prefeitura. E nós temos a solução. Nós faremos com que a prefeitura seja eficaz no seu trabalho. Diminuiremos os cargos em comissão, faremos algumas fusões estratégicas com relação a algumas secretarias e faremos um enxugamento no primeiro ano dessa máquina muito grande. E aí vai sobrar dinheiro para investimento em tudo aquilo que Ponta Grossa precisa. Nós temos condições, sim, de fazer a cidade se desenvolver, mas precisa de um líder na prefeitura. E esse líder sou eu. E a questão que você falou de economizar, logicamente isso a gente espera, né, de todo gestor que faça o melhor uso do dinheiro público. Essa questão de economia, economizando, colocando em prática esse corte, essa fusão de secretarias e tudo mais. Quais seriam as prioridades para investir esse dinheiro? Nós temos certeza da prioridade: saúde, pavimentação e segurança. Segurança é um dever do Estado. Então, antes de qualquer ação minha, eu vou marcar uma conversa com o governador e fazer com que invista mais em nossa cidade. Os candidatos e o prefeito, com todo o respeito, não têm comprometimento com a cidade, não conhecem a cidade. Eu conheço a cidade com uma palma da minha mão. Então nós temos exatamente o que Ponta Grossa precisa. Nós sabemos, eu conheço o que Ponta Grossa precisa. Então terei uma conversa no pé do ouvido com o governador, até porque nós recolhemos muitos impostos na nossa cidade, ICMS gigante aqui na nossa cidade, e nós vamos exigir sim que isso seja devolvido para a nossa cidade em segurança. Pavimentação. Nós vamos criar o Fundo Municipal de Pavimentação. Esse fundo vai investir 35 milhões de reais por ano em pavimentação. E nós faremos um programa e uma programação para que os outros prefeitos depois de mim sigam isso, que em 10 anos nós teremos quase zerado o número de quadras sem pavimentação em nossa cidade. Fazendo o dever de casa e fazendo um trabalho antecipado para que a população também acabe vindo conosco e nos ajudando com esse desafio. E nós temos a saúde, né? Com vários problemas, o município investe 159 milhões de reais, ou melhor, gasta 159 milhões de reais por ano e a gente não vê esse retorno para as famílias, esse retorno para os moradores, para os pagadores de impostos. Então a gente tem uma série de propostas para fazer que vão melhorar o atendimento na área de saúde. E com muita criatividade. Meu mandato vai ser pautado por parcerias e eu tenho inúmeras parcerias que serão feitas a partir de 2017. Nessa questão, Júlio, da saúde que você citou, você já comentamos no bloco anterior a questão da passagem sua e o seu trabalho produtivo no PSD, que você falou, elegeu vereadores, né, dois vereadores. Dois vereadores e o vice-prefeito. No vice-prefeito que eu gostaria de chegar, doutor Zeca, médico, né, ajudou a eleger o Marcelo na eleição passada e não se teve o desempenho que se esperava dele na área da saúde. Consequentemente, ele estando no PSD, né, quando se elegeu, né, todo o partido aí poderia, de repente, ter cobrado ou tentado colocar aí ações e pensamento do partido via o vice-prefeito. Por que isso não aconteceu? Veja bem, o doutor Zeca é um médico e tem, no meu entendimento, categoria para tocar isso, né?
eu entendo que muito pessoal dele essa parte. É uma pergunta que deveria ser feita para ele, né? Especificamente e pessoalmente para ele. Eu, quando fui chamado pela população para assumir a Secretaria de Assistência Social, assumi e fui o mais bem avaliado. Tenho satisfação de contar a vocês que eu fui o melhor secretário do governo atual, porque fui o melhor avalizado pela população. No nosso governo, nós teremos gestores técnicos. A saúde será gerida por alguém que conheça da área, alguém que tenha sensibilidade para fazer mudar essa história na cidade. Pela composição da minha coligação, eu não fiz amarra política com ninguém. Então eu tenho a liberdade de escolher pessoas que são técnicas e que conhecem do assunto. Então não tenho dúvida que o nosso secretário de saúde, ou secretária, será sensível às causas da população e também sensível àquilo que os funcionários passam, porque estão todos insatisfeitos. Na questão da educação, a gente sabe, e já citamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela determina aí, o investimento de pelo menos 25% do orçamento em educação, ou seja, é a área, teoricamente, com maior número de investimento, maior percentual de investimento. Nós vimos, durante esses últimos anos, um crescimento, Júlio, na questão da escola em tempo integral, né? Um projeto de educação para manter a criança na escola, né, com atividades, gerando aí mais oportunidades, né, digamos assim. Teve até uma certa polêmica em um projeto seu para não permitir, né, deixar com que os pais decidam se a criança vai ficar em escola integral ou não. Explica um pouquinho para a gente como que é essa questão. O município gasta e não investe 156 milhões de reais todo ano em educação. A educação em tempo integral é uma falta de verdade na nossa cidade. Nós temos várias escolas, mas que têm o primeiro ano só em tempo integral. E o que é passado para a população é que são todas as escolas em tempo integral. E mais, vou além, o que fazemos hoje é um contraturno escolar, sem qualidade nenhuma. Eu fiz um cálculo rapidamente, 156 milhões de reais, divididos por 31.634 crianças, o custo de cada criança chega a quase R$400. É muito dinheiro pela qualidade da educação que se passa para o município. E nós temos sérios problemas. As pessoas com deficiência hoje, que mereciam e têm direito à inclusão, não tem tutor. Utiliza-se tutor estagiário, que não é tutor, na verdade. Então, a inclusão é uma falsa inclusão, uma inclusão burra, na verdade, que se faz no município, dizendo que as portas estão abertas, mas sem estrutura nenhuma. Então, nós também temos uma proposta para isso. Irei selecionar o secretário ou a secretária de educação de dentro das salas de aula. Alguém que já tem essa experiência, alguém que já deu aula no município. E nós vamos trazer uma pessoa escolhida por mim, com bastante experiência e que vai fazer todo esse trabalho com muita categoria e com sensibilidade, porque os gestores nossos não têm sensibilidade para atender tanto o aluno quanto o professor. Na verdade, quero falar um pouquinho do professor. Fala-se em educação em tempo integral, mas solta-se para o professor se virar. Hoje os professores estão numa situação bastante difícil porque arcam com todo esse trabalho com muito pouca gente e com muito pouca estrutura. Tá certo, Júlio. A gente está chegando ao final de mais esse bloco. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta continuando a entrevista com o vereador Júlio Killer, candidato à Prefeitura de Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, na sequência da entrevista com o candidato Júlio Killer.
na primeira entrevista da série com os 5 candidatos que vão passar aqui pelo programa doc.com, levando informações das candidaturas, das campanhas para você, telespectador do doc.com. Júlio, falávamos da questão da educação no bloco anterior, estávamos chegando próximo ao fim, acabamos não concluindo. A questão do tempo integral, o que diz o seu projeto que está em trâmite na Câmara Municipal? O meu projeto ele fala da flexibilização da matrícula, né? O que acontece? Por todos esses problemas enfrentados pela Secretaria da Educação e passados para a comunidade, muitos dos pais, mas muitos mesmo, cerca de 50% dos pais, querem que o filho fique somente em meio período para pegar o aprendizado pedagógico, para que o seu aluno, para que o seu filho tenha um ensino pedagógico. E nós, infelizmente, num país livre e democrático, ainda temos como obrigatoriedade o, entre aspas, ensino em tempo integral em nossa cidade. No meu governo, nós teremos essa flexibilização, que é uma palavra difícil, né? Estou me batendo aqui, para que as pessoas, os pais, possam, no momento da matrícula, chegar e dizer, eu quero meu filho em tempo integral na escola, ou eu quero meu filho no ensino pedagógico na parte da manhã só. Nós entendemos, enquanto PMB, que a escola, ela escolariza e a educação são os pais e a família que dá. Então, nós temos essa condição que hoje as crianças de 5 a 7 anos, por exemplo, elas ficam o dia inteiro em sala de aula, chegam em suas casas cansadas e vão dormir. E aí pouco contato se tem com o pai e com a mãe, e isso gera um transtorno e uma dificuldade familiar. Mas volto a frisar a vocês, isso é escolha do pai e da mãe. O pai e a mãe escolhem aquilo que querem para os seus filhos. Como nós sabemos que tem muitos casais que trabalham o dia todo e que não tem muita saída e aí precisam deixar os seus filhos em tempo integral na escola. Você acredita, Júlio, que de repente pode ser mal interpretado, mal usado uma escolha dessa? Talvez uma saída da escola de uma criança que poderia estar lá aprendendo, de repente vai para a rua, às vezes não tem esse contato, como o objetivo do projeto seria esse contato maior com a família, mas de repente a criança pode até ir para outros caminhos? Quem é o responsável pelo filho? É o pai e a mãe. E eles têm direito e obrigação de decidir o futuro dos seus filhos. Não é o Estado que decide o futuro do filho, é o pai e a mãe. Então a gente deixa isso à disposição do pai e da mãe. Tá certo. Falando em pai e mãe, hoje foi dada a largada nos programas eleitorais gratuitos, no rádio e na televisão. A gente vê aí 10 minutos de bloco diários para os candidatos a prefeito. Diminuiu o tempo, mas são todos os dias, né? E aí, de repente, pode até facilitar, porque o eleitor, né, que é o telespectador, talvez não ficasse mais meia hora em frente à TV ou escutando rádio, ouvindo propostas, até porque hoje nós temos aí TVs a cabo, Netflix, a internet, que de repente os programas eleitorais poderiam não prender aí o eleitor. Com 10 minutos, creio eu que todo mundo que é interessado pela cidade, é interessado, né, em saber quem são os candidatos, quais as propostas, terão aí 10 minutos para ver os programas eleitorais. Começaram hoje, eu dei uma olhada eu vi o programa e vi que o seu pai foi vice-prefeito e vereador. Conta um pouquinho pra gente a respeito dessa história aí política da sua família. Meu pai, o seu Júlio Killer, morador hoje da cidade de Irati, foi foi vereador por 4 mandatos em Teixeira Soares, quando o Fernando Pinheiro fazia parte de Teixeira Soares, e depois de desmembrado as 2 cidades, foi vice-prefeito de Fernando Pinheiro. Fez grandes mandatos, foi presidente da Câmara, inclusive, em Teixeira Soares, mas eu vim para Ponta Grossa com 18 anos e não participei muito da vida ativa do meu pai lá enquanto político, né?
Vim para Ponta Grossa. Em Ponta Grossa eu tive alguns problemas lá no ano de 97, 98 até 2003. Resolvi sair candidato a vereador e conquistei já no primeiro pleito, né, o mandato de vereador. Meu pai é uma grande figura, me ensinou tudo aquilo que eu sei, me ensinou honestidade e assim, seriedade, simplicidade no trato com as pessoas. E assim, 90% do que eu faço como vereador hoje eu aprendi com meu pai, com muito orgulho. Então ele fez grandes mandatos em Teixeira Soares, lá uma cidade pequena, né? Assim, vereador, 9 vereadores, e dificuldade em fazer campanha e tudo, mas ele sempre foi muito bem lembrado pela população, né? E aqui estou eu como vereador de Ponta Grossa. E essa experiência, Júlio, como vereador, né? 3 mandatos, como você falou, participando ali ativamente das comissões internas da Câmara Municipal, concorrendo à presidência da Câmara, que é uma eleição aí muito disputada, né? Quem acompanha, a gente que acompanha, contando um pouco do meu histórico, né? Começamos a acompanhar a Câmara Municipal em 2006, portanto, há 10 anos já acompanhando a vida política de Ponta Grossa, e é uma eleição a cada 2 anos, né? Para prefeito é cada 4, na Câmara internamente cada 2. E antigamente era cada 1. Pois é cada 1. Imagine como que é essa disputa interna pelo comando da Câmara. Você participou dessas eleições, teve relatando como relator de projetos importantes em comissões que decidem aí, como a Comissão de Finanças e Fiscalização, né, Orçamento e Fiscalização, que trata do projeto de orçamento também. O que pode extrair aí de experiência do Legislativo para o Executivo? Muito mais fácil. Eu sempre falo para as pessoas que me ouvem que eu sou o candidato mais preparado para assumir os próximos 4 anos na Prefeitura de Ponta Grossa. Por toda essa experiência que eu tive no Legislativo e uma parte também no Executivo, na Secretaria de Assistência Social. No Executivo, eu fui vice-presidente já, eu fui presidente das comissões mais poderosas da Câmara, também fui presidente da Comissão de Educação e tenho um longo trabalho nas comissões especiais também, né? Fui presidente de algumas, participei de avanços que a cidade teve em todo esse tempo. Isso me baliza e me faz ter a certeza de que farei um bom mandato, porque tenho uma relação muito grande e forte com a Câmara Municipal de Ponta Grossa, conheço todos os ritos para que os processos passem pela Câmara, os projetos venham para a Câmara, tenho uma boa entrada também com os vereadores. Claro que essas eleições vão renovar um pouco, né? A gente vai dar uma oxigenada na Câmara, mas eu tenho conhecimento suficiente de 3 mandatos, né? E tenho também o conhecimento suficiente quando fui secretário de Assistência Social. Me considero e sou o candidato a prefeito com mais experiência para fazer esse trabalho a partir de 2017. Tá certo. Eu citei a questão das eleições para a mesa executiva. A primeira eleição deste mandato, lá em 2013, ela foi conturbada, né? Teve questão envolvendo a ex-vereadora Ana Maria, do PT, falso sequestro e tudo mais. A história que a gente ela acabou renunciando aí. Exato. Porque seria caçada, né? Circula até pelas redes sociais e tem um vídeo da época de um dos envolvidos citando o seu nome, né? E isso a gente sabe que em tempo de WhatsApp, em tempo de Facebook, está circulando pelas redes sociais. Gostaria que você explicasse para o nosso telespectador por que ele citou seu nome. Não tenho preocupação nenhuma em falar isso e conversar sobre isso. Eu não ganhei nada com o falso sequestro da ex-vereadora. Aliás, quem ganhou foi os 2 meus concorrentes, né? Um virou presidente da Câmara e outro ganhou todas as comissões da casa. Então,
Eu não tenho problema nenhum, eu não fui chamado nenhuma vez pela polícia, pelo delegado do Grupo Tigre, se eu não me engano, que esteve aqui fazendo todo esse trabalho. O meu celular não ficou preso e alguns vereadores tiveram seu celular preso naquele momento. E naquele momento foi uma tentativa da oposição de colocar o meu nome como articulador ou como participante dessa bobagem que acabou fazendo a vereadora. Mas é só você voltar ao passado e lembrar quem acabou ganhando com isso, que não fui eu. E já entrando nessa... Outra coisa, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, é a maldade das pessoas que tentam grudar aí uma imagem a minha, sabedor de que estou crescendo nas pesquisas. Então isso não me dificulta em nada e eu tenho seriedade e humildade suficiente para continuar minha campanha. Júlio, a campanha até agora, até por ser uma campanha diferente de 45 dias, um mês praticamente, né? Porque a gente, olhando na rua, a gente quase não vê material, né? Lógico, os candidatos já estão nas ruas, você tem circulado como os demais, mas você acha que vai ser uma campanha de ataques ou uma campanha de propostas? Uma campanha de propostas e que será decidida nos bairros. A televisão, ela serve para que as pessoas conheçam aqueles que são candidatos e que não conheceram ainda, né? Mas vai ganhar quem estiver ao lado dos bairros. Os bairros estão abandonados, todo mundo sabe disso. Há uma rejeição muito grande dos meus adversários por conta disso. E quem ganhar a eleição vai ganhar nos bairros, né? Nós temos certeza disso e eu estou correndo os bairros todos os dias e a minha recepção é muito boa, né? Vai ser uma campanha, claro, de propostas. O meu partido tem um plano de governo muito bom para a cidade, mas claro que a gente vai receber alguns ataques e alguns incômodos injustos como esse que você acabou de citar. Mas a população não é mais boba e ela vai votar naquela pessoa que passar e garantir uma seriedade muito maior para essas próximas eleições. Tá certo, chegamos ao final do nosso terceiro bloco, vamos para mais um rápido intervalo, na sequência a gente volta com o último bloco, finalizando essa entrevista com o candidato a prefeito de Ponta Grossa, o vereador Júlio Killer, do PMB. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta na sequência, no último bloco da entrevista, dessa conversa com o vereador Júlio Killer, primeiro a estar aqui no doc.com, primeiro dos 5 candidatos que vão passar aqui levando as informações até você, telespectador do doc.com. Júlio, a questão envolvendo a campanha em si, a gente falou no bloco anterior, no final do bloco anterior, ela é mais curta. A questão de doação, né, de recurso mesmo, de campanha, para financiar, ela não pode vir mais de empresas, né, através de pessoa física. Muitas questões aí também proibidas, né, como os cavaletes que andavam tropeçando, né, os cavaletes em campanhas anteriores, os pirulitos, enfim, uma campanha diferente. Como isso tem influenciado nesse contato com o eleitor? Olha, eu acho que tenho certeza que vai ser uma campanha curta, né, e com muitas dificuldades financeiras, né. Os candidatos usarão de muita criatividade para fazer o seu trabalho e o contato com a população, como a gente tem feito, né. Eu tenho muitas pessoas que aderiram à minha campanha gratuitamente e estão fazendo o nome do Júlio Killer andar por toda a cidade. A questão dos cavaletes e pirulitos era uma vergonha mesmo, né. Você andava pelo centro, tinha que estar desviando de cavaletes. E eu tenho uma lei de 2008, se eu não me engano, que vedava já a utilização de cavaletes na nossa cidade. Então, o que a Justiça Eleitoral fez é fazer valer a lei e hoje nós, graças a Deus, não temos mais esse problema. Como eu falei no bloco anterior, o segredo nós sabemos qual é. Falar com a população cara a cara, mostrando suas propostas e dizendo para que veio. É interessante nesse novo modelo de doação, que é só pessoa física,
aparece o nome da pessoa, né? Porque Claro. antes aparecia o nome da empresa. Às vezes muitas pessoas não sabiam quem era proprietário da empresa ou quem estava por trás. E é interessante, e a cada 72 horas depois de receber ou gastar, 3 dias, tem que estar declarado na Justiça Eleitoral. É interessante, até você, telespectador, que quiser acompanhar os gastos de todos os vereadores, a arrecadação também, entra lá no site do TSE, que vai acompanhar, né? Vai lá, segue o mapinha, procura lá por Ponta Grossa os candidatos daqui e vai estar lá. Projeções de pessoas envolvidas com a política dizem que se você não gastar aí pelo menos 2 milhões na campanha, você não se elege prefeito. O que você acha disso? Mentira, conversa fiada. Na verdade, não tem nem condições de falar de uma cifra tão grande quanto essa. Nós criamos na minha página um site lá, uma janela que fala da fiscalização. E eu acho que o eleitor tem que fiscalizar mesmo. Da onde vem o dinheiro, de que forma está sendo utilizado, o tamanho da campanha de cada um, para que isso não fique, essa moralização não fique só nos documentos, né? E que seja praticada e fiscalizada pela população. 2 milhões de reais é um volume de dinheiro que não existe, pelo menos para mim, né? Então nós utilizaremos de muita criatividade e conversa no pé do ouvido com o eleitor. Nós temos condições de fazer isso. Eu sou muito aceito nos bairros, eu sou muito aceito pela sociedade. Então eu tenho condições de fazer esse trabalho com tranquilidade. Não chega nem sombra de 2 milhões de reais gastos. Então, mas assim, importante a população saber, olha o valor, 2 milhões de reais. Preste bem atenção nas campanhas volumosas, no trato com o dinheiro público, porque quem vai arrecadar 2 milhões vai se comprometer muito na prefeitura e não vai governar. E, Júlio, outra questão também, a gente vê você andando sempre com o seu vice, né? O Dirley Cordeiro, o Dirley empresário ali, dono da Bioativa. Gostaria que você falasse um pouco do seu vice, da escolha dele. Nós até gostaríamos aqui no Doc.com, como fizemos na eleição de 2012, de entrevistar todos os vices, mas por ser uma campanha menor, não se dará tempo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco em relação ao Dirley Cordeiro. O Dirley é um grande amigo, largou de uma possível candidatura a vereador praticamente certa, que o elegeria vereador pela sua estrutura, pela sua história, no bairro do Tarobá, lá em Uvaranas, muito conhecido, muito querido pelas pessoas. Também na sua postura como empresário, dono da Academia Bioativa, abandonou uma candidatura praticamente certa para estar conosco num sonho de fazer uma cidade melhor, desenvolver a nossa cidade. É um empresário, tem um grande coração, conhece profundamente as dificuldades da população e vai ser um grande parceiro meu. Não vai ser o vice que não faz nada, vai ser o vice ativo e que vai trabalhar junto comigo na prefeitura para que a gente mude esse panorama que está aí. Tá certo, a gente falou da questão da terceira via e até por conta dos grupos a que estão ligados os seus 2 principais adversários, levando em conta as pesquisas eleitorais. Claro. 2 adversários, né, o prefeito Marcelo Rangel, que é ligado, né, tem o apoio do governador Beto Rich, e o Aliel Machado, que é ligado ao PT e também ao PMDB, a rede, né? E aí, tanto um quanto o outro, se o Temer ficar ou se a Dilma voltar, né? Estamos em meio ao julgamento lá no Senado, mas é ligado ao governo federal, né? Como que você avalia essa questão de terceira via nesse quadro? Um apoiado pelo governo do estado, outro apoiado pelo governo federal. Muito melhor. Nós vamos derrotar os 2. E esse ligado é um grande problema. Você não é ligado, você é vinculado. E eu não tenho esse vínculo. Eu sou a candidatura para frente. Não sou esquerda e não sou ligado ao governador Beto Rich. Então tenho condições de fazer um mandato
técnico, escolhendo pessoas boas e que vivenciaram e têm experiência nas suas áreas. Isso é maravilhoso. Eu terei condições de chegar no Palácio do Iguaçu e conversar com tranquilidade com o governador Beto Richa, porque não tenho amarra política com ele, não tenho vínculo algum com ele. Terei condições também de visitar todos os deputados federais, inclusive o deputado Aliel, que deve ficar no Congresso Nacional, porque ele foi eleito para isso, e trazer emendas de orçamento para a nossa cidade. Terei condições de visitar qualquer um deles e também o presidente, os nossos senadores, para que invistam em Ponta Grossa. A nossa cidade precisa muito e a nossa candidatura, a minha candidatura, é a única que representa realmente Ponta Grossa. Não representa nem o Beto, nem o Temer e a Dilma. Representa os moradores e os pontagrossenses. Essa questão também, a gente fala de vínculo e seria mais fácil, digamos assim, se tivesse um acesso, uma porta mais aberta com o governador ou com o Não é verdade. E eu vou dizer por quê. O prefeito atual tem um irmão deputado federal. Resolveu alguma coisa? Não. Isso fecha a porta para muitos deputados federais que poderiam investir aqui. O prefeito atual tem as portas abertas do governo do estado. Mas e daí? Quais foram os investimentos? Se você for perceber o quanto o prefeito Pedro Vosgrau Filho investiu via estado em nossa cidade, ou trouxe de recursos para a nossa cidade, é muito maior, mas muito maior do que foi investido nesse governo. E você presta atenção que o prefeito Pedro Vosgrau Filho pegou um tempo grande do ex-governador Requião, que eram contrários. Então, assim, depende muito de quem quer representar a cidade. O deputado Leão Machado tinha entrada com a Dilma, não se viu nada até agora. Algum investimento palpável que veio do governo federal para a nossa cidade? Nenhum. Porque os investimentos Minha Casa Minha Vida vieram todos pelo prefeito Pedro Vosgrau. E isso é realidade, gente. Isso é fato. Hoje ele tem o PMDB ao seu lado, ligado ao senador Roberto Requião e ligado ao Temer. Qual investimento veio para Ponta Grossa? Nenhum também. Então, não significa isso, Eduardo. Você tem que representar e tem que ter compromisso com a cidade. Você não tem que ter compromisso com o Beto Richa ou com a Dilma ou com o Temer. Compromisso com o pontagrossense. E isso eu tenho. Tá certo, gostaria de agradecer a sua presença, essa conversa aqui, levando as informações ao telespectador do doc.com. Lembrando que o programa vai estar lá no blog também, a partir de segunda-feira, e desejar boa sorte aí na sua caminhada. Obrigado, quero dar uma notícia a todos os pontagrossenses, porque agora a gente já está em campanha, que eu vou dar acesso livre à internet para toda a cidade de Ponta Grossa. E isso já no primeiro ano de governo. Nós instalaremos pontos de Wi-Fi em todas as escolas municipais e também nos postos-saúde e também nos terminais, para que a comunidade inteira acabe tendo acesso livre à internet. E isso com muita economia e gestão do dinheiro público. Quero agradecer o espaço e desejar uma boa semana a todos os pontagrossenses. Tá certo, então essa foi a entrevista com o vereador Júlio Killer, candidato a prefeito de Ponta Grossa pelo PMB. A primeira de uma série de entrevistas que vamos fazer com todos os 5 candidatos à prefeitura de Ponta Grossa. Logicamente que todos os nomes, né, citados aqui e deveria realmente ser citado, porque são concorrentes do candidato Júlio Killer, foram citados, né, e terão a sua oportunidade também de se expressar aqui no programa doc.com quando forem entrevistados. Né, nós desejamos aí um ótimo final de semana e lembrando que esse programa pode ser assistido também no blog do doc.com, vai estar disponível a partir da semana que vem. Se você quiser mandar a sua crítica, a sua sugestão, o nosso e-mail é o programadoccom@gmail.com. Um ótimo final de semana para você, até semana que vem. Doc.com, você bem informado.